E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio especial de Dia das Mães, né, Nath? Isso aí, episódio depois da semana do Dia das Mães, mas muito especial. Mas muito especial. Dá um feliz Dia das Mães aqui pra Natália, que é mãe, né, gente? Muito obrigada. E o Tô no Gabriel, início lindo. do Dia das Mães, mas tá uma delícia. Antes da gente começar o nosso podcast, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, pra você também deixar seu comentário de quem você quer ver aqui no Pode Crer, do que você tá achando. A gente olha todos os comentários, tá? Dos mais engraçados aos mais espirituais. E também estamos nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, podecrer.ufc. Lá a gente posta muito conteúdo bacana pra você edificar também os seus seguidores compartilhando o que a gente publica. É isso, estamos também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon. Então você pode acompanhar a gente em todos os lugares. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é mãe de 3 filhas. Ela tem 4 netos, sendo 2 meninos e 2 meninas. É a missionária Luciane Barros. Ah, muito obrigada. Parabéns pelo Dia das Mães. E seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. É um prazer receber a senhora aqui. Eu que agradeço pelo convite e só vou fazer uma retificação. Eu não sou missionária, eu sou diaconisa da casa do meu pai. Né? E eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito surpresa, né? E estou muito agradecida pelo convite que vocês me fizeram. Para a gente dar uma contextualizada aqui, para quem está nos acompanhando, a diaconisa, ela é mãe da pregadora Camila Barros, né? Que eu tenho certeza que você conhece. Mas a gente vai falar da sua família. Você tem uma família linda. A gente vai falar da sua fé, da sua conversão. E vamos fluir por aí. Okay. E no mês das mães, nada melhor do que uma mãe de 3 filhos e 4 netos pra contar. Entende bem de maternidade. Eu queria que a senhora começasse contando o início da senhora de vida, né? Porque a senhora não nasceu num lar cristão. Então, eu queria que a senhora contasse antes dessa conversão como que era a vida da senhora, a religião da senhora, da sua família. Então, eu não... quem não tem religião, quem não tem um segmento espiritual, você pergunta para ela, qual é a sua religião? Aí a gente fala que é católico, né? Mas eu não era católica, porque eu não ia para a igreja católica, né? E eu frequentava um centro espírita perto da minha casa. Eu ia, visitava, ia quando tinha lá os cultos deles, né? E um dia eu fui convidada, falaram que eu estava até com uma enfermidade, e aí a pessoa que me atendeu, que chama consulta, ela disse que os santos, né, mas a gente sabe como procede, e ela disse que estava cobrando que eu teria que seguir aquela religião. E eu achei que, ok, né? Aí eu comecei a seguir, comecei a ir para os cultos, participar mesmo, né? E fiquei lá alguns anos. Algumas pessoas da minha família não concordavam, falavam que não era, que aquilo, né? Mas eu sempre tive fé. Eu sempre fui uma pessoa de fé, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de fé. A minha mãe, ela não era crente, né? Nossa família não era crente. Então, a minha mãe, ela sempre nos apresentou fé, ela sempre nos apresentou Deus. Porque eu sempre deixo isso bem claro. Quem é do mundo não conhece Jesus. Quem é do mundo conhece Deus. Não conhece Jesus Salvador. Não conhece. Então, eu fiquei ali por alguns anos e quando foi um dia, eu, muito bem lá no culto, não tinha opressão nenhuma, assim, no sentido de que eu era obrigada a estar naquele local, eu ia por livre e espontânea vontade, eu gostava das pessoas daquele lugar, eu gostava e respeitava aquilo que eu estava vivendo, porque eu sempre fui muito verdadeira na minha vida com as coisas que eu vivi, entendeu? E ainda que aquilo para alguns não era correto, para mim era perfeito. Tanto que eu estava lá dentro. Então, não dá para entender uma pessoa que diz que não aceita aquilo, mas está convivendo com aquilo. E um belo dia, como eu sempre fui,
né? Era sempre aos sábados à noite. Tinha, às vezes, dia de semana, mas o meu ponto alto sempre foi o sábado à noite. Era correta, certíssima em tudo. E um belo dia eu fui, peguei minhas coisas, minhas roupas, meus apetrechos, né? Fui, cheguei lá, troquei de roupa, entrei, fui cultuar. E eu lembro que era quaresma. E a gente tinha que ir todo mundo de branquinho. E aí tava lá aquela coisa toda e o culto rolando, né? E minha filha, do nada eu ouvi uma voz. E quando eu ouvi aquela voz, eu falei assim, caramba, eu pirei, hein? Eu pirei. De verdade, eu pirei. E me deu assim, tipo um estanco. Aí eu falei assim, quem está falando comigo? Porque eu tenho certeza que eu estou ouvindo uma voz. E a voz falou bem clara comigo e disse assim, o que você está fazendo neste lugar? E eu falei assim, na minha mente eu falava assim, mas como? E não era uma voz que vinha de dentro de mim para fora. Era uma voz de fora, eu ouvi audivelmente. Eu ouvi a voz. E a voz disse para mim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, ué, eu cultuo aqui. Eu sou espírita, eu estou num centro espírita. E aí a voz falou comigo de novo. Aqui não é o seu lugar. Caramba. E aí entrou um temor dentro de mim, porque a voz não me era estranha. O que eu achei interessante, que a voz não era estranha, a voz que falou comigo. E aconteceu algo extraordinário, porque os tambores tocavam, as entidades, cada uma fazendo o que lhe era proposto lá naquele lugar, no ambiente. E eu não sabia o que estava acontecendo, depois que eu aprendi que foi um arrebatamento de espírito. E aí, a voz que conversava comigo, que depois eu aprendi que era o Espírito Santo de Deus. E aí, aquela voz falou comigo assim, aqui não é o seu lugar. E imediatamente, quando ela falou que aqui não era o meu lugar, eu fui arrebatada em espírito. E eu fiquei sentada no cume do terreiro, que era muito alto, que era de telha, com aquelas madeiras, igual casa de praia. Uhum. E aí eu fiquei sentada lá. E aí eu falei, não, agora eu tô maluca. Agora eu tô maluca mesmo, porque eu tô aqui em cima e tô aqui embaixo. E a coisa que mais me chamou a atenção neste momento foi o quê? Foi que eu não ouvia mais barulho nenhum do culto aos demônios. Eu só ouvia a voz. Eu não ouvia mais nada, só a voz. Mas eu via tudo o que estava acontecendo. E isso me trouxe um desespero. E eu falava, como que eu estou lá em cima e se eu estou aqui embaixo? E por que eu não estou mais ouvindo a voz que eu não estou mais ouvindo as vozes lá de baixo? O barulho todo acontecendo. O barulho todo acontecendo. Eu estou falando com vocês aqui agora, eu consigo ver tudo. Eu consigo lembrar nitidamente, eu consigo ver as pessoas. Eu consigo ver a cor da roupa de cada um. Eu consigo ver detalhes. Mas eu não ouço nenhum barulho do culto. Eu só ouvia a voz que falava comigo. Foi a sua primeira experiência com Deus e foi sobrenatural, literalmente. Entendeu? Então, eu nunca fiquei preocupada se alguém ia acreditar em mim ou não. Eu nunca, porque quando você tem uma experiência verdadeira com Deus vivo, esquece, podem falar o que quiser, porque você sabe quem falou com você. E a sua conversão aconteceu ali ou não? Você não. Precisou ir para casa processar o que tinha acontecido? Como foi o pós? Então, com certeza, né? Aí vocês imaginam como eu saí desse lugar. Eu já saí pilhada. Eu saí... Assim, uma convicção eu já tinha, que eu não botava mais meus pés ali. Eu nunca mais voltei naquele lugar. Nunca mais. E a minha mãe morava no mesmo bairro.
E aí, como aconteceu? Eu fui para casa, não dormi, né, filha? Não tem como dormir. Porque você sente, mas você sabe que aquilo não tem como... Como aconteceu isso? Você quer uma resposta para aquilo, né? Você quer pegar, você quer uma coisa palpável. E aí eu tinha uma loja na Posse e eu já conhecia eu tinha uma amiga, o nome dela é Sara Reis. Ela era crente, porque foi muito engraçado. Antes de acontecer isso comigo, eu já tinha essa loja. E o que acontecia? O moço que foi trabalhar comigo era crente. Essa minha vizinha de loja, a Sara Reis, era crente. O moço do outro lado era crente. A minha vizinha, onde eu fui morar, do lado da minha casa, era crente. Quer dizer, o Senhor começou a me cercar antes de eu perceber. Eu sempre fui de boa, sempre me dei com todo mundo, sempre respeitei as pessoas e vida que segue. E a Sara, ela sabia que eu era espírita. Mas eu nunca vi ninguém tratar uma pessoa que era espírita como a Sara. E ela, todas as vezes, ela não se intimidava. Se ela me visse 10 vezes, ela me contava uma história e me convidava para ir para a igreja com ela. Aí um dia eu disse assim, eu vou para a Sara parar de me apurrinhar o meu juízo. Tá bom, Sara, eu vou. Onde era a igreja da Sara? Na Posse. Na Posse mesmo? Posse, primeira igreja batista da Posse. Inclusive, ficava atrás da loja que eu trabalhava. Era atrás que eu digo porque vinha assim a pista, vinha uma rua, e aí era a igreja. E aí foi a primeira vez que eu já tinha entrado em igreja cristã quando eu era criança, que minha mãe tinha uma vizinha, ela não tinha filho, ela só tinha filho, o filho dela era adulto, né? Então ela sempre pedia minha mãe para eu ir com ela para a igreja, mas era criança mesmo. E eu ia com ela. E aí eu peguei e fui com a Sara. Aí eu fui uma vez, a Sara não se contentou, continuou me chamando, e eu já disse, mas eu já fui, Sara. Ela, vamos de novo, amiga. Você não gostou? Eu falei, legal, né? Ela, não, legal não, é ótima a igreja. Eu falei, tá bom, você tá dizendo. Sara fazendo ir de... Aí a Sara foi e me chamou de novo. Ela não cessava, gente, ela não cessava. Aí a gente ficou amiga mesmo e ela ali nunca tocou na minha religião, nunca falou sobre a minha religião, nunca falou. E ela sempre falava para mim, ela não falava de igreja, ela falava de Jesus. Ela me apresentava Jesus. Tudo que ela falava de Jesus. Ela falava quem era Jesus, como Jesus fazia, o que Jesus deixava de fazer, o que Jesus não fazia. Porque se fosse Jesus, Jesus faria assim, sabe? Então ela insistiu. Aí eu fui 3 vezes na igreja. Na terceira eu aceitei Jesus. Como que foi? E foi assim, eu lembro ainda, foi o pastor Hélio que estava pregando, né? E ele pregou Isaías 53, que diz aquela palavra, aquele que deu crédito a essa palavra. E ali ele leu o capítulo todo, né? Não dá nem para a gente ler aqui, porque é enorme. E aí ele veio narrando ali, né? E aquilo ali me chamou tanta atenção que me conduía. Porque eu estava entendendo que o Jesus que a Bíblia estava apresentando não era o Jesus que a gente conhecia, que era aquele Jesus deitado, crucificado e morto. Mas sim um Jesus que passou tudo isso, mas que venceu a morte. E ele fez tudo aquilo em obediência, em favor a mim, que era pecadora. Gente, mas eu fiquei tão mal, eu fiquei tão arrasada. E aí eu falei, não, eu quero esse Jesus, porque ninguém, eu não conheço ninguém que fez isso por alguém. E aí o pastor gritava, e ele não merecia passar essas dores, ainda que foi profetizado que ele ia viver tudo isso, mas ele tinha um direito de escolha, mas ele escolheu morrer por nós. Ele ainda falou com o pai, se possível, pai, mas em obediência ele fez. Se possível, pai, passa de mim esse cálice.
mas todavia seja feita a tua vontade. Então ele escolheu. Então na vida você tem 2 escolhas, ir ou ficar. Hoje você vai fazer o quê? Você vai ir, você vai ou você fica aos pés de Jesus. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, banhada de lágrimas, não sei quem me levou, não, lógico, foi o Espírito Santo, né? Mas assim, quando eu me dei conta, porque eu lembro, o último estágio que eu estava ouvindo a palavra, eu estava sentada. Mas quando eu me dei conta, eu não estava mais sentada, eu estava lá no altar. E aí... Pode falar. E aí, eu queria que a senhora contasse como que foi. A senhora se sentiu bem, continuava indo e estava... Maravilhosamente bem. E você se tornou membro na Batista da Posse, se batizou lá, foi tudo lá? Não fiquei lá. Mas eu tenho uma história com eles até hoje, tanto que a Sara também ela era de lá, dessa Batista. E sempre quando tinha as coisas, eles me convidavam para ir para lá. Mas eu fiquei lá 3 anos. Mas eu fiquei assim, indo à igreja. Eu só ia à igreja. Não participava dos ministérios, não, né? não participava de nada, porque eu não era casada. Entendeu? Essa denominação, ela é bem rígida, né? Tem que estar tudo nos seus devidos lugares, né? Não estou dizendo aqui que ninguém... sabe? Bem correto e parabéns, e graças a Deus que é assim, né? Porque é vinde como estás, não permaneça como quiseres, né? E aí eu fiquei, né, ali 3 anos, e um dia eu visitei uma Assembleia de Deus, né? E Deus falou muito comigo e eu passei para a Assembleia. Mas antes, nesses 3 anos, tinha um culto que eu sempre gostei, que era na Batista, que era às quarta-feiras, nas terças-feiras, que era o culto de oração. E a Sara não deixava eu ir para casa, porque ela falava assim, se você for para casa, você não vai. Então a gente fechava a loja e eu já ia direto para o culto. Era raro o dia que eu fechava a loja mais cedo para ir para casa, para depois voltar para a igreja. E a Sara morava bem mais próximo da igreja do que eu. Era tudo no mesmo bairro. Aí, que era ali na Luz de Lemos. Aí eu peguei e fui para a igreja com a Sara. Aí a Sara fez a graça de me botar para orar. E eu disse, eu não vou orar, eu não sei orar. Pra você orar na frente de todo mundo? Não, era grupos, era dentro da igreja. Aí o pastor abria o culto, né, orava, trazia uma palavra e fazíamos grupo de 5 dentro da igreja. E aí ficava vários grupos, né, e ali você ora. E você não queria orar? Eu falei, cara, Sara, eu não sei orar. Ela, tu fala pra caramba, tu não sabe orar. Orar é falar com Deus, é falar com Jesus. Eu gostei dessa Sara, vamos trazer ela no podcast. Atrás, vocês vão amar, vocês vão amar. Falei, Sara, olha só, eu não sei orar. Aí ela, é só você falar, você sabe falar. Fala com Deus, fala com Jesus e fala com o Espírito Santo. Começa falando com Deus, pede o Espírito Santo para te orientar e entrega a oração no nome de Jesus. Falei, tá bom. Aí comecei, né, do meu jeito, toda tímida, né, mesmo sendo uma pessoa expansiva, né, porque eu sou daquela que tem que me amarrar. E aí eu ali comecei a orar. Gente. Aí fui embora também, né? Daqui a pouco eu comecei a sentir um calor. Mas era um calor que me queimava de dentro para fora. Não era o calor normal. E eu sabia que aquilo não era normal. E eu temi, mas eu não conseguia parar de orar. E daqui a pouco, eu não sabia o que estava acontecendo, mas a minha língua enrolou. E eu comecei a falar em línguas numa igreja batista tradicional. E aí? Eu tô imaginando aqui a cena. Não. E aí? E eu dou conta disso? Não dou, porque eu não sei nada, gente. Eu não sei nada. Eu não sabia o que estava acontecendo. O que é isso, Batista? O que é esse enrolar de língua? Eu não li a Bíblia, eu não sei. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí tinha um amigo que sempre ia conosco, o Zé Carlos, se eu não me engano o nome dele é Zé Carlos. O Zé Carlos disse que quando eu comecei a falar em línguas, ele disse que levantou.
Ele falou, aqui não fala em línguas. Aí ele levantou. Nisso que ele levantou, as irmãs, as mais idosas da igreja... Geralmente são as mais tradicionais. Né? Elas levantaram e já estava vindo para a minha direção. Mas disse que o pastor já estava de pé. E o pastor fez assim para elas. Com quem quer dizer, não mexe nela. Não toca, deixa quieto. E aí tive de novo o arrebatamento em espírito. Saí de novo. E, gente, a sensação era que eu voava dentro da igreja. Nossa, que experiência. Mas nessa época que esse episódio aconteceu, é porque eu não sei se quem nunca foi numa batista ou quem nunca foi numa assembleia tem noção de como é diferente, né, um culto das denominações, né? Mas nessa época você já tinha essa dimensão que era muito diferente ou não? É tudo igreja? Não, exatamente, tudo igreja. Eu não sabia isso de tradicional, de não tradicional, de o que pode, o que não pode. Ai, minha amiga, não, tem denominações que falam em línguas, tem denominações que não falam em línguas. Falei, ué, mas não é do Espírito Santo? Então o Espírito Santo não está... Ela falou, não, isso é outra história, depois a gente conversa. Você não dá para você saber isso tudo agora, né? E aí ali eu fiquei assim, em êxtase. Sabe? Eu não sei te explicar. Mas era como se eu tivesse... Aí teve ali tudo, não teve incômodo. Eu levantei, eu estava inundada, né? Eu não conseguia falar normal. Eu abria a boca e só saía línguas, né? Línguas estranhas. E o fogo que me queimava, um calor e uma euforia, um gozo, uma alegria, uma satisfação, uma plenitude. Um completar, um fechamento. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre sentia um vazio dentro de mim. Mas um vazio terrível. Mas eu sempre fui uma pessoa muito, muito feliz, muito alegre. Eu nunca fui aquela pessoa xoxa para baixo. Eu posso estar com problema, eu posso estar com dificuldade. Lógico, não sou louca, né? De ficar rindo com um problema, com uma perturbação, uma situação. Mas eu nunca olho aquilo como o final de tudo. Eu sempre procuro uma coisa boa dentro daquela vertente ali. E aí... Mas eu falei assim, não, eu nunca senti isso na minha vida. Eu não quero mais que isso acabe. Na minha mente, eu ia ficar daquele jeito para a vida toda. Eu também queria muito saber, a senhora falou, né, da questão de não ser casada, né? A senhora tem 3 filhas, né? E a senhora nunca se casou. Óbvio, a senhora não era convertida, a gente entende tudo isso, né? E como foi, quando você já estava na igreja, entender que você ia precisar fazer esse tipo de renúncia? É bem difícil, né? É bem difícil. É muito difícil. Porque você tem uma vida, né? Você tem uma... E você estava num relacionamento naquela época? Estava num relacionamento. E essa pessoa pensava totalmente aversão sobre o casamento. Né? Porque já tinha tido uma experiência muito ruim em casamento. E aí não rolou o casamento, né? Óbvio. E aí vida que segue, né? Porque eu encontrei Jesus e eu não largo Jesus. Sim. Jesus é o amor da minha vida. Jesus é a melhor coisa que aconteceu. E eu estava num momento de algo extraordinário. Eu fui para casa, eu não senti o meu pé no chão. Eu fiquei 3 dias... Gente, eu era uma pessoa... Para vocês verem, eu falava palavrão, vamos supor assim, de 10 palavras, 9 era palavrão. Transformação mesmo. O primeiro sinal da evidência do poder de Deus na minha vida foi na fala. Foi na minha fala. A única coisa que eu peço a Deus vai fazer 25 anos que se ele podia botar um botão em mim para eu falar mais baixo. Não acontece isso, e eu tenho vários problemas por isso. Pelo tom da voz. Mas, gente, foi extraordinário. Tinha uma porta na minha casa, no quarto,
que toda vez que ela batia, porque eu pedia 500 vezes que aquela porta não, se ficasse aberta, tinha que ter tinha uma madeirinha que a gente botava assim, para ela não bater. E aquilo me irrita, porta que bate me irrita, barulho, coisa que fica rangindo, me traz uma irritabilidade. E aí, eu percebi nesse dia, a porta bateu. Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo na cozinha. E quem estava sentado na sala ficou esperando o quê? O palavrão. Os palavrões. Não, o palavrão não, querida. Os palavrões. Fala o seu filho de Jezebel. Não, nem isso, de verdade. Foi algo tão extraordinário que a minha cunhada falou assim, mas... Porque minha família me chama de Nani. Nani, você não fala porque você se controla ou você não fala porque você tem consciência? Eu falei, não, eu não falo porque não me vem à minha mente. Não me vem à minha mente. A gente sabe que hoje na igreja tem alguns casos ainda, né? De pessoas que são recém-convertidas, que às vezes uma se converteu e o outro não. E aí eles ficam nesse dilema, né? Do eu não posso me batizar, não posso trabalhar na igreja, mas como é que vai fazer para lidar? Então, assim, a senhora tem uma experiência em relação a isso. Então, eu gostaria que você deixasse um recado para quem passa por essa situação. Ou o casal que não sei, tá na dúvida se casa ou não. Enfim, que ainda não entendeu essa responsabilidade. Eu acho isso aí muito complexo, né? Porque falar da vida dos outros é uma coisa muito séria, né? E fácil. Porque falar do outro é muito fácil. Você não tá na pele dele, entendeu? Agora, eu vou falar por mim. Porque a minha situação foi totalmente adversa. A pessoa não quis, a pessoa não queria. A pessoa não quis, a pessoa não. Eu não quero. Agora, se você já tem um relacionamento com uma pessoa, você tem 10, 20 anos com essa pessoa, você tem filhos com essa pessoa é tua, você é dela. Cara, põe a cara no pó. Jejua, ora, fala com Deus. Porque o que o homem não resolve, Deus é poderoso para fazer. E a Bíblia diz que ele é poderoso em obras. Então, o que Deus gosta de fazer é obra. É só falar com Deus que Deus resolve. Amém. Amém. Ela é assim, direta e prática. Eu queria que a senhora falasse, né, em relação às suas filhas, né? Aí a senhora começou a ir nessa igreja batista e já levava as meninas. A senhora levava elas antes Sempre levei. na religião Sempre espírita levei. da senhora? Levei, mas elas não gostavam, eu não forçava. Mas na igreja eu forcei. A cara da Larissa rindo. Não, A Larissa é a caçula, nasceu não é? crente. Ela já tá linda. Larissa já nasceu crente, minha filha. Larissa já nasceu crente. Conta como que era essa resistência dela. A senhora é mãe da pastora Camila Barros e aí a gente tem uma maior fala da Camila Barros, né? Que já falou várias vezes que não queria, a senhora insistia, ela queria ir pro baile da posse. Minha E aí a filha, praça era uma que ficava na praça praça, e ela que então eu vou pra Praça do igreja, Zé. eu vou pra Não igreja vou falar o resto do nome. Não vale a pena. e depois eu vou pro baile, mas a senhora levava ela mesmo e todas elas, né? Não, sim, sempre eu briguei, né? No sentido, não tem como. Porque, na verdade, na minha família, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi meu irmão caçula, né? O Jorge. E Você tem quantos irmãos? Nós somos 6. Somos 6. E... Olha o que eu falei. Somos 6. Contando com a senhora. E... eu acho que ele, né, orou muito, né? Ele e minha outra irmã foram os primeiros. E eu sei que eu fui indo e aí passou esses 3 anos, aí eu conheci essa Assembleia de Deus e fui para lá. E assim, o primeiro momento que eu entrei, eu disse assim, eu não fico aqui mesmo, Deus me livre. Isso aqui tá igual a macumba, e porque tinha lá um tocando pandeiro, outro tocando não sei o quê, eu tocando não sei, uma barulheira, uma gritaria. Aí eu falei, eu vou ficar aqui nada. Rapaz, eu acabei de pensar, eu nem falei em voz alta, eu não falei com ninguém, eu só pensei. Olha, aí tinha a senhora que estava dirigindo o culto, o nome dela era Maria Helena, ela já dorme com o Senhor. Ela pegou o microfone e começou a falar. Você que entrou aqui e está dizendo que não vai ficar aqui porque aqui é pior do que a macumba, eu quero te dizer, e largou. E eu fui fazendo assim, ó, descendo para... Eu falei, caraca, como ela sabe que eu pensei isso? Eu só pensei. Entendeu?
E aí foi aonde eu fiquei, né? Aí ali eu me converti, ali eu compreendi o meu posicionamento com Deus, né? E em Deus. E aí foi aí que aí começou a batalha, né? Aí essa batalha que você disse foi uma batalha com suas filhas. Não, a batalha é comigo. Da As minha meninas- decisão. As meninas já iam na Batista, né? Sim, sim. Mas aí na Assembleia o negócio foi difícil, né? Porque eu fui para uma Assembleia tradicional. Quer dizer, tu viu que eu gosto do tradicional, né? Eu fui para Batista tradicional, eu fui para Assembleia tradicional, né? Como foi essa batalha? Foi dessa área, né? Do meus sentimentos pessoais, né? Porque você fica com Jesus, mas não tem o que você quer, ou você fica com o que você quer e você não tem Jesus. É por isso que eu falo, é muito pessoal isso. Né? É muito pessoal. Só o que eu falo, né? Tem situações e situações. É pessoal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é renúncia. O evangelho é renúncia. Não adianta. Todo dia você tem que viver a sua renúncia, né? E cada um tem aquilo que precisa renunciar. Porque o povo, não seria muito fácil. Porque o que nós queremos, nós seres humanos? A gente quer misericórdia todo dia. Mas a gente não quer o Deus justo todo dia. Ele é um Deus, ele é justo, ele é de justiça, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que te ama que ninguém te ama como Deus. Eu tenho essa convicção. Ninguém me ama mais do que Deus. Ninguém me ama como Jesus. Ninguém cuida de mim como Jesus, como Espírito Santo. Não tem. Não tem. Não tem. Porque eu entendo e compreendo que tudo de bom que eu faço é porque tem Deus em mim. Porque as obras de Deus são perfeitas. Mas ele, mesmo a gente sendo a coroa da criação dele, ele nos escolheu, mesmo sendo imperfeito, através do pecado que foi cometido pelo nosso pai Adão. Mas mesmo assim, todo dia ele renova as misericórdias dele. Então, eu entendi que eu me apaixonei por Jesus. Então, por que eu obriguei Elaine? Por que eu obriguei Camila? Por que eu obriguei Larissa? Porque eu entendi que ninguém podia amar minhas filhas mais do que Jesus. E eu precisava que elas entendessem isso e compreendessem isso, que elas tinham que amar a Jesus. E como é que foi esse processo Lento, com as suas filhas? Lento, dificultoso, trabalhoso. Qual a diferença de idade delas Porque três? criar, gente, dá trabalho. A diferença, a Elaine e a Camila é 3 anos e meio. Agora, a Larissa para a Elaine são 15 anos. E da Camila para a Larissa são 12 anos. A Larissa ali já pegou a onda mais... Ah, a Larissa... E a Larissa já estava dentro do contexto, né? Aí eu imagino que pela Elaine e pela Camila terem a idade bem próxima, né? Então deveria ser bem difícil, né? Bem Elas deveriam fazer difícil. as coisas ali junto pra te E convencer. a Elaine foi emancipada por mim com 16 anos. Caramba. Porque ela foi fazer um curso e precisava abrir uma conta. E logo ela depois desse curso, ela foi fazer um estágio. E nesse estágio abriu a porta de emprego. Então eu tive que emancipar ela. Então ela ficou independente com 16 anos. Então eu tive um pouco de dificuldade, porque as mulheres da minha casa, nós somos mulheres muito fortes. Minha mãe é muito forte, minha mãe criou a gente de um jeito assim muito vervém, sabe? Muito. Então e aí por estar criando as 3 sozinha, então, né? Tem essa linha tênue, né, de uma hora você acerta, uma hora você erra, uma hora você erra e depois você acerta. Então fica uma dificuldade, né? Mas graças a Deus o Senhor era comigo e no final deu tudo certo. A Elaine chegou um tempo que não teve mais como eu obrigar, não teve mais como ela debandou, né? Mas eu continuei no meu posicionamento. É importante também, né? Porque tem os pais que deixam por conta dos filhos, mesmo sendo pequenos, né? Como era o caso da Camila, da Larissa. E aí os pais, não quer ir, não vai. Não, jamais. Jamais. Porque eu não entendo. Você obriga o seu filho a ir para a escola. Ele quer ir para a escola? Ele não quer. Quem quer ir para a escola? Quem quer ir para a escola? Ninguém. Você obriga ele por curso de inglês.
Você obriga ele a ir pro Muay Thai. Você obriga ele a ir pra academia. Você obriga ele a comer. Mas você não obriga ele a ir encontrar com Jesus? Aí eu fico agoniada, né? Não, vai sim. Tem que ir. Aqui não tem querer. Enquanto tá debaixo do meu teto, as regras são minhas. Mãe raiz. Aí o que aconteceu? Elane foi, não tinha mais o que fazer. Ela saiu de casa, que se diz. Não, ela não saiu de casa, mas ela não 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 quis quis mais, precisou não- respeitar. não quis mais ir para a igreja, não quis mais saber de Jesus, não quis mais nada. E só seguiu a vida dela, trabalhando, estudando. E só que o meu, eu costumo dizer, eu não saí do meu lugar. Eu não saí do meu lugar de mãe, eu não saí do meu lugar de serva do Senhor. O que eu fiz? Eu falei, eu não abro mão. Eu orei 20 anos pela Elaine. Mas um dia eu vi acontecer. Então, se você tem fé em Cristo, você já tem tudo. Amém. Que eu não... Aí eu ligava, onde você tá? Eu tô em tal lugar. Eu falei, mentira, não tá não. O Senhor já me mostrou onde você tá. E mãe é isso, né? Não desiste. E em relação a essa questão de baile, né? Como é que elas iam escondidas ou não? Você tem alguma história que foi muito marcante relacionada a essa questão delas não quererem ir à igreja? Assim, alguma coisa que te marcou muito? Algum dia específico? Não, um dia mais específico foi o dia que a Camila se sujou. Ela se sujou, vou ter que trocar minha roupa, porque eu me sujei. Na mente dela, ela pensou o quê? Eu vou trocar de roupa, minha mãe vai, eu vou depois. Não foi assim que aconteceu. Vamos Né? suja mesmo. Exatamente. Você mandou ela ir suja pra... Vamos. Conta essa história com detalhes pra gente aqui. Não, foi assim, ela se sujou, não me recordo bem, porque já tem, né? Ela se sujou. Foi de propósito? Eu já ouvi ela contar essa história. Ela diz que minha mãe não vai querer que eu vá suja. Ela pegou um vai se chocolate, um aborrecer. negócio e Já sabe, sujou. porque a pessoa sabe quem você é. Sabe o que te irrita, o que te tira do teu eixo. Então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou me sujar. Eu não lembro se ela sujou realmente a roupa, eu não sei como é que foi, né? Sempre teve aquele cabelão, aí tinha que arrumar o cabelo todo, eu tinha que ajeitar ela toda, né? Ela achou E que a senhora nem ia querer, ela Aí toda ela balançada. deve, já sabendo, né, a pessoa que eu sou, aí ela deve ter pensado, não, eu vou. Falei, bora. Mas mãe, não falei, não. Mas mãe, não. Você vai assim, cara. Você vai assim. Pra nunca mais se sujar. Bom, teve uma outra pessoa. Já nasceu no berço. Quem não tá aqui, né? A Larissa, que é a caçula, tá aqui no estúdio, gente. E aí, Larissa, escola dominical. Aham. 3 vezes. Falei, Larissa, o que tá acontecendo? Vambora. Mãe. Ai, hoje não dá não, mãe. Hoje eu não vou não. Falei, não vou. Falei, vai. Eu não sei como eu consegui, porque ela sempre foi grande. Porque a Larissa é grande, né? Eu peguei ela assim, ó. Eu consegui arrastar ela, eu joguei ela embaixo do chuveiro. Porque ela falou que tava com muito sono, que não conseguia. Eu abri o chuveiro e botei ela embaixo do chuveiro. Sabe o que meu avô fez com a minha mãe? Jogou um balde de água gelada na minha mãe, porque ela não queria ir pra EBD. Cama, você tá Na cama. entendendo? Tua mãe é crente até hoje, né? Saudável, já ganhou um montão de gente pra Jesus, né? É igual a Larissa. Você tá entendendo? Então é isso. Ó, uma coisa que eu acho, assim, que me preocupa nesse tempo com os pais é que... Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Uma amiga da Elaine, nós fomos na festa da filha dela e ela disse assim, como eu faço para ser amiga da minha filha? Falei, não faz. Ela regalou os 2 olhos. Falei, não é tempo de você ser amiga da sua filha. Você só precisa ser a mãe dela. Minhas filhas hoje são minhas amigas. Minhas melhores amigas. Mas mãe, sempre fui. Não, minha filha, aqui é mãe. Quem manda sou eu, é o que eu quero, é do jeito que eu quero. A gente nem falou, né? Mas além de ser o mês das mães também, muitas igrejas comemoram o mês da família em maio, né? Então é bem propício a gente falar dessa importância, né? Porque eu vim do mundo, tive várias situações, tive filho muito cedo, não me casei, descobri que isso não é o real do propósito de Deus para minha vida. Eu vou deixar minhas filhas viverem a vida que elas acham que pode viver, porque o adolescente, o jovem, ele acha
que a vida é infinita, que é aquilo ali, que ele vai viver aquilo ali a vida inteira. E só que tudo na sua vida tem consequência. Jesus vem, muda a tua vida, muda a tua rota, muda a tua história, mas a consequência do que você fez lá atrás, você vai pagar a conta tintim por tintim direitinho. Jesus não tem uma borracha para pagar a consequência. Jesus é a borracha para apagar os nossos pecados. Agora, a consequência dele, não, querido. Você vai pagar pedacinho por pedacinho. E, ó, vida que segue. A senhora contou que a senhora orou 20 anos pela Elaine, né? Então, a primeira filha que a senhora ganhou para Jesus foi a Camila ou foi a Larissa, que era mais nova? Foi a Camila mesmo? Foi a Camila, porque a Larissa, ela já nasceu no berço evangélico e a Larissa aceitou Jesus com 5 anos. Então, sem ninguém mandar, ela entendeu, tava o culto lá, e aí o pessoal veio me chamar, acho que eu tava na cantina, tava fazendo alguma coisa, e vieram, a Larissa aceitou Jesus, a Larissa aceitou Jesus. Aí a gente saiu correndo e foi todo mundo pra lá. Da Camila, a senhora lembra? A senhora tava junto? Estava, foi. Ela também, aí foi, ela aceitou, ela se apaixonou por Jesus também. E foi tremendo também. Foi muito. E como é que foram esses 20 anos de espera para ver a sua primogênita aceitar a Jesus? Até o dia que, de fato, ela aceitou. Não, tem dias que você acha assim. O seu eu, né? O seu eu fala assim. Isso aí não tem jeito, não. Mas aí aquela força que emana do Espírito Santo, né? Que te dá a convicção de quem é Deus. Aí eu falo assim, não, que Deus vai perder para a Elaine? Deus não perde para ninguém. Não tem uma coisa. Davi disse que não tem nada que o Senhor perca. Não vou ficar com o Davi. Davi sabia dessas coisas. E aí eu disse assim, eu falava para Deus, não deixa. Aí ela brincava muito com a gente. Ela falava assim pra gente, não, fica tranquilo, quando você estiver subindo, eu seguro no pé de vocês. Aí eu falava assim, Senhor, tem de misericórdia, Jesus, tem de misericórdia. E aí foi passando, e um dia teve uma oração na casa da Camila. Umas amigas vieram nos visitar. E teve uma oração na casa de uma amiga da Camila. Aí, quando a Miriam foi orar ela, aí a Miriam segurou na mão dela, a Miriam trouxe a palavra e a Miriam falou assim para ela. Foi tipo assim quando eu senti, né, quando o pastor pregou, né, que ele deu da escolha. Aí ela foi muito ela enfatizou muito com a Elaine e disse: Elaine, é hoje e é agora. Tipo assim, se você não aceitar Jesus agora, sobrevirá algo sobre ti que não te dará tempo de você encontrar com Jesus. Tipo assim. Nossa, que forte. Sabe? E a Elaine respondeu imediatamente. Imediatamente a Elaine respondeu. E foi assim, algo poderoso. E ela mesma foi. Ela foi para a igreja, foi lá ver o negócio do estudo do batismo. E foi tudo assim. Sabe? E se batizou e é mais crente do que todos nós juntos lá de casa. Tem quanto tempo que ela se converteu, mais ou menos? 7 já. É relativamente... Não, ela já tinha Laura. Acho que é 5. É pouco tempo. 5. Ela é ativa na igreja, ela resolve os BO na igreja, ela participa da coisa das mulheres, ela vai lá no fundão, pega o povo que tá lá atrás. Hoje vocês são todas na mesma igreja? Não. Mas, então, aí agora eu vou te pedir para deixar outra mensagem para aquelas mães que estão... Para as mães, principalmente, mas para os pais também que estão ali sofrendo porque estão vendo os filhos longe dos caminhos do Senhor. E que bate o desânimo também, que pensa, não tem jeito, mas tem jeito com Jesus. Deixa essa mensagem. Essa câmera aqui. Tem. Então, eu quero deixar para vocês o seguinte, que não há nada que o Senhor não possa fazer. E a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Então, eu vou dizer para você não parar de pedir e não parar de bater. Por quê? Porque Deus, eu falo que Deus ele chega a ser engraçado, ele é bem-humorado. Ele não é só um Deus criativo, ele é bem-humorado. Ele faz a gente entrar em situações para ver até onde a gente chega.
E eu quero te dizer que o que você precisa ter é fé, convicção e certeza. Porque Deus é poderoso para fazer coisas grandes e firmes que eu e você não sabemos. Ele é poderoso para fazer. Então não é você que vai fazer, não é você que vai levar, não é você que vai salvar. Quem salva é Deus, quem salva é Cristo. Então você tem que fazer o quê? O seu papel. Orar, não tem que ficar falando, não tem que ficar espizinhando, não tem que ficar jogando pecado na cara de ninguém. O seu papel é orar, é revestir essa pessoa de oração e declarar, abrir a sua boca e declarar. Eu sempre declarei que minhas filhas seriam mulheres de Deus. Eu sempre declarei que minhas filhas iam amar ao Senhor. Então, nesta manhã, minha palavra para os pais, para as mães, para as avós, para aqueles que criam uma criança, seja o seu sobrinho, sua sobrinha, eu quero dizer para você, não tem jeito para mim e para você, mas Deus é poderoso. Então você continua orando, você continua buscando, jejua, faz voto, faz oferta. Vou fazer igual o outro. Dá teu jeito que vai dar certo. Uma hora você vai ser surpreendido, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos perseguem. E você vai ser perseguido pela bênção do Senhor, que é a maior bênção que Deus tem para a nossa vida. É a salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu queria que a senhora falasse também, quem vê a senhora é uma benção. Estou adorando. Não imagina que a senhora não é cristã de berço. E assim como vê também a pastora Camila Barros, que é uma benção, todo mundo conhece, não imagina que ela não nasceu crente. Ela se sujava para não ir à igreja. Como que a senhora vê tudo que a Camila fez até hoje? Ela leva a palavra de Deus nos 4 cantos do Brasil, no mundo. Como que a senhora vê aquela menina que hoje é tudo isso? Então, eu tenho uma forma de ver isso, eu continuo vendo aquela menina. Muito bonito. Sabe? Porque o Senhor falou tudo isso antes de acontecer. E assim, me veio um temor muito grande. A Camila casou muito cedo, né? Camila casou muito cedo. E eu não queria que ela casasse. Eu queria que ela estudasse, porque eu fui mãe muito cedo. Então, eu sempre tive muita preocupação nisso. Eu não queria que elas fossem mães cedo. Eu queria que elas estudassem, tivessem uma profissão. Porque eu tive que trabalhar muito. Eu tive que fazer... Sabe? Então, eu não queria o mesmo caminho para elas. Mas aí o Senhor veio até mim e o Senhor falou, tenho eu pressa nisso. Ela precisa se casar. Ela se casou com 18 anos. Porque tenho eu pressa em fazer algo. E aí o Senhor começou a falar tudo que ia fazer. Né? E ela nem era crente quando ela recebeu a profecia. A irmã Ivânia foi lá em casa, porque na minha casa tinha oração sempre. E aí, quando ela saiu do quarto para ir pro banheiro, a irmã Ivânia falou assim, menina! Aí ela olhou, né? Com aquela cara para a irmã Ivânia, que eu tive vontade, já sabe do quê, né? E aí a irmã Ivânia falou assim, olha, eu vejo o globo da terra embaixo dos teus pés. E o Senhor está te dando velocidade. E eu vejo uma faixa no teu peito escrito missionária. Ela ouviu, entrou pro quarto e continuou a dormir. Mas eu fiz como Abraão, guardei aquilo no meu coração. E criei. E recebi. E logo após o Senhor falou para mim, libera ela para casar, porque eu tenho pressa nisso. Então, não é dizer, é surpresa. Não é surpresa o feito. Mas eu falo para Deus, para Ele não tirar isso de dentro de mim. De eu sempre me ser surpreendida. Pode ser grande ou pode ser pequeno. Eu me surpreendo com Ele. Eu acho interessante as coisas que Deus é capaz de fazer e trazer até nós de uma forma, assim, extraordinária. E lá em casa é muito engraçado, porque a gente não consegue ver, não em honra pelo ministério, pelo pastoreio, porque a gente sempre viveu, né? Meu genro Eduardo, né? Pastor, né? Meu genro Jonatas também é pastor. O Elson ainda não é pastor porque ainda Jesus ela ontem, falou ainda, né? Mas eu digo assim, que a gente sempre respeitou a hierarquia espiritual, a gente sempre respeitou as coisas, né? Então
respeito ela como pastora, mas a gente não tem essa... Por exemplo, eu jamais, se alguém falar isso, a irmã Luciane chegou aqui, deu carteirada. Gente, em nome de Jesus, sabe, eu não consigo ver essas coisas. Não, ela é uma serva do Senhor. Você está entendendo? Então é uma coisa assim. Te preocupou quando você viu que a Camila, que as pregações, as ministrações dela estavam tomando proporções muito grandes e que ela realmente estava ficando muito conhecida, né? Eu tive a oportunidade de ter uma breve entrevista com ela uma vez, que eu falei para ela que ela era uma das poucas pessoas que conseguia falar para todas as denominações, né? E isso mostra como foi rápido, né? Assim, que o ministério dela cresceu. Você, como mãe, teve uma preocupação, algum medo do tipo, eu não quero que a minha filha fique soberba porque tá ficando conhecida, alguma coisa, que ela se perca nesse caminho, porque a gente sabe que isso é fácil de acontecer. Mas isso aí a gente tem até hoje. Enquanto a gente tiver vida, a gente tem que... nesse ponto que eu ia chegar. Porque não é a Camila. É o Senhor. Ah, você vê... Não, eu não fiz. O Senhor fez. Eu costumo dizer que se o Senhor não entrasse na minha vida, não existia nem a poeira dos meus ossos hoje. Não existia. Então, não tem Luciane, não tem Camila, não tem Elaine, não tem Larissa, não tem. Tem o Senhor. O Senhor em nós nos fez chegar até aqui. Então, eu acho assim que o que Deus me instruiu foi isso. Então, igual quando você me perguntou, é de verdade. Por exemplo, quando Deus está usando muito a Camila, eu temo e eu fecho o olho e eu lembro daquela Camila que eu via correndo lá em Marapicu, onde a gente morava, na rua de chão, correndo, indo para casa da minha mãe. Entendeu? Eu trago, eu puxo. Porque, gente, a gente sabe que a soberba é o quê? Precede o quê? A queda. O eu só quer agradar a ele mesmo. E a gente não está aqui para agradar a gente está aqui para agradar o Senhor. É bonito ver que você tem esse cuidado não só em oração com a Camila, mas pelo seu próprio coração, né? Muito bonito isso. Não, porque é muito triste, é muito perigoso, porque você vê pessoas na nossa, servindo o mesmo Deus, com diligência, e aí você vai dizer assim, não, fulano está com Deus e fulano não está com Deus, porque fulano não chegou aonde o outro chegou. Não, isso não existe. Eu entendo que Deus escolhe, Deus leva, Deus faz. Tem planos diferentes. Tem planos diferentes para cada um de nós. E isso não diz que porque você tá visível e o outro que não está visível não tem a mesma importância no reino que o que está. Porque é um corpo. Você machuca a unha, todo o seu corpo sente. Entendeu? Então a gente tem que guardar mesmo. Em Deus. Eu queria que a senhora contasse do testemunho que a Camila ficou doente, né? Que aí a Elaine ela estava doente tão constantemente que a senhora precisou sair do emprego e a Elaine que sustentou ali a casa. Uhum. Queria que a senhora falasse mais sobre isso. E aí a Camila também conta que ela ia em médico, que só passava um remédio e tudo voltava. E que aí o Eduardo, que era o namorado dela, que arrumou um médico, chamou a senhora e ela levou no médico, depois fez compras, comprou remédio e ela viu o homem valoroso que ele era. Queria que a senhora contasse esse testemunho. Sim. O Eduardo, eu conheço o Eduardo desde adolescente, né? Então, eu e o Eduardo, a gente sempre fomos próximos. E aí, a primeira vez que ele viu a Larissa, né? A primeira vez que ele viu a Camila, aí ele falou assim, ela é crente? Eu falei, não. Eu falei, sossega, garoto. Ele, nossa, o cabelo dela é lindo, né? Eu falei, é. Aí ali eu já vi que ele... Né? Então, e aí eles ficaram namorando e realmente foi isso mesmo que aconteceu. Eu trabalhava de plantão e eu faltei os 3 plantões, porque não tinha com quem deixar a Larissa. E aí a gente já tinha ido ao médico, já tinha tomado vários remédios, já tinha muita coisa. E ele foi, aí acho que ele foi, levamos ela num otorrino. Aí chegou lá, a garganta dela passava nada.
Aí fez um procedimento lá, aí voltou para casa, ficou tomando os medicamentos e foi isso. E ele foi mesmo, aí ele viu, né? Ele viu o que estava acontecendo dentro de casa, né? Porque quando você está fora, você só vê o que eu te mostro. Mas quem está dentro vê o que está acontecendo. E eu sempre fui daquela de, não, se o senhor me trouxe, ele vai fazer. Eu não vou ficar aqui churumingando. Eu não tenho ainda. Se aproveitar porque não tem marido, porque tem 3 filhos. Não. Ele me trouxe, ele me garante. Entendeu? Entendi. Só explicando que a senhora falou que não tinha como deixar a Larissa, mas a doença era da Camila, porque a Camila que cuidava da Larissa para a senhora poder trabalhar, que a Larissa era pequena, né? Então, sim. E eu acho muito incrível. Porque elas iam para a escola junto. Aí a Larissa, a Camila, elas estudavam no mesmo horário. E aí ela deixava a Larissa na escola e ela ia para a escola dela. Então, eu ia falar, né, que durante tudo que a senhora falou aqui é muito perceptível também a união de vocês 4, né? A gente tá falando de você que foi uma mãe solo, né? E vocês precisavam se apoiar ali. A Elaine precisou sustentar a casa, então você tinha o apoio da sua filha mais velha. E até hoje vocês 4 são bem unidas, né? Você falou que hoje vocês 4 são amigas. Nós somos. Como é que é essa relação de vocês 4? Vocês têm um grupo no WhatsApp de vocês 4? Mas falando sério, como é que é essa relação de vocês 4? Como é que é a personalidade, assim, das 3? Fala um pouco sobre isso. Nós não tínhamos grupo, mas na pandemia nós fizemos um grupo que perdura até hoje, que é o nome do nosso grupo é Quarentena. Até hoje. Olha, a gente é bem unido, mas as pessoas confundem esse negócio de unido, né? Porque tem gente que fala assim, vocês são tão legais, vocês são tão unidas, vocês são tão... Isso, eu falei, e a gente também, a gente grita, a gente briga, a gente se desentende. Se tiver dinheiro, então... Sabe? Mas a gente é de boa, graças a Deus. E a gente, assim, ó, eu até contei isso para um amigo meu. Ele falou, vocês não brigam? Eu falei, o quê? A gente briga, cara. A gente é humano, a gente é de carne e osso. A gente se chateia, se aborrece. Você acha que todos nós 4 fazemos tudo que uma gosta? Ainda tem os maridos. E 4 mulheres! Então, 4 mulheres, ainda tem 4 maridos no meio. Agora, mas só que assim, ninguém se mete, ninguém Como é que se diz assim? Os maridos não... Ficam quietos. O quê, minha filha? Senão vai sobrar pra eles. Eles são inteligentíssimos. Meus genros são os filhos que eu não tive. Meus genros são maravilhosos. E como é que... E vocês têm alguma coisa, assim, de que vocês 4 gostam de fazer juntas, que é um momento seu com as suas filhas? Sim, a gente gosta. A gente gosta de sair pra comer, pra almoçar fora. Ou então a gente gosta só assim, de estar nós 4, Conversar, seja na casa de uma de nós... delas, porque eu moro com a Camila, né? Mas ser nós 4 na casa da Larissa, nós 4 na casa da Elaine, ou nós 4 na casa da Camila, entendeu? Aí a gente gosta de, vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa. Aí ficam lá as ou 4 então, aí a gente fala de tudo, tem dia que a gente lembra de tudo. Por exemplo, quando chega assim, igual foi na Semana Santa, a gente ficou falando muito da minha mãe, né? Porque minha mãe já dorme no Senhor. Então a gente ficava falando muito, aí a gente ficou muito assim recordando. Aí eu até brinco agora. Brinco assim num sentido do jeito que eu falo, né? Que eu falo assim, gente, depois que você tem um morto na sua família, toda vez que alguém morre, você começa a lembrar dos mortos mais próximos seu, né? E aí eu tava lembrando muito da minha mãe. E eu aprendi com uma amiga que ela falou assim, a dor vai embora, mas a saudade só aumenta. E é verdade. Né? Então, a gente tem muito isso. Mas a gente não tem perfeição, não. Maior quebradeira, mas amor não falta, união não falta, fidelidade não falta, sabe? Uma coisa assim, como você me perguntou, né, da Camila, do ministério, eu acho assim que extraordinário o que Deus fez. Mas se tu me perguntasse mesmo de tudo que Deus fez, o que eu olho e falo assim, se não fosse a mão do Senhor comigo, isso não seria possível. É quando eu olho elas 3. Quando eu olho elas 3, eu vejo Deus na totalidade. São as melhores mulheres que eu conheço. São pessoas assim idôneas, são pessoas
elas são muito fiéis, sabe? Elas são fiéis com Deus, são fiéis com elas mesmas e com as pessoas que rodeiam. Então, se tem um feito de Deus na minha vida que se eu fosse fazer uma bandeira, se eu fosse fazer uma placa, era essa. Quando eu olho a Elaine, a Camila e a Larissa, eu falo, Deus existe. E é poderoso em obras. Eu vejo muitas mães falando disso. Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo muitas mães falando que quando elas se tornaram mães, elas conseguiram entender um pouquinho do que é o amor sacrificial de Jesus, né? E eu queria muito saber do que era de você, né? Como é que é esse amor sacrificial na sua visão, na sua maternidade? Eu até entendo quem fala muito assim do sacrifício, né? Do nosso. Mas eu costumo ver Deus no bebê. Porque o que é o sacrifício em mim é uma coisa natural. Eu vou ter que gerar, eu vou ter que carregar, eu vou ter que tratar, eu vou ter que fazer. Mas quando eu vejo o bebê, eu vejo mais Deus. Eu vejo Deus muito explícito. Porque retrata nós, como se nós fôssemos o bebê, e a mãe sendo o Espírito Santo, sendo Deus, sendo do cuidado, da total dependência. O bebê, se você não fizer nada, ele vai morrer ali, de chorar, de tudo. Com sede, com fome, sujo. E Deus é isso. Quando ele fala, ficar em mim, esperar em mim, o bebê está ali esperando na mãe. Né? E o nosso sacrifício, eu acho que é natural. É como se vira é como se você tivesse um botão quando você é mãe, quando você está grávida, os outros ficam, fica muito sensível, fica muito. Mas você, quando você pare, quando o neném sai de dentro de você, é a coisa mais interessante que eu já vivi na minha vida. É assim, eu era uma Luciane. E quando aquele momento ali é outra, a tua cabeça dá um giro, você não consegue ser mais quem você era. Você muda totalmente. É algo extraordinário da parte de Deus. Então, se o sacrifício então é esse, você vira outro ser humano. Primeira coisa que aconteceu comigo, eu vi minha mãe com outros olhos. Acabou. Não tinha ninguém melhor do que minha mãe não, tá? Acabou, chega. E a minha adolescência foi muito difícil com a minha mãe. Você passa a dar um valor totalmente diferente. Esquece. Minha mãe, não. Minha mãe, não. Cara, no dia que eu cheguei pra minha mãe, eu abracei ela e falei, mãe, tu é a melhor mãe do mundo. Ela, ai, meu Deus, eu vou morrer. Ela, o que houve? Eu falei, não, mãe, tu é a melhor mãe. Mãe, não, eu não poderia ter nascido no ventre de outra mulher. Eu só poderia ter nascido no teu ventre. Porque não, eu não seria quem eu sou hoje. Porque eu não era mole. E minha mãe não me dava moleza. Então deu tudo certo. Então um sacrifício. Eu sei que tem gente que faz aquela história toda, né? Não é não, gente, é pauleira. É difícil. Eu falo, gente, a tecnologia mudou tanto. Por que o negócio é tão difícil assim? Né? É tão difícil assim. Né? Parir. É um negócio difícil, gente. Fala pra gente como que é ser avó. Que a senhora esquece. Mãe 2 vezes, né? Ser avó, gente. Mudou completamente, até o semblante. Poxa, fala sério. Gente, ser vó. Sacrifício jogou. Ó, armou, jogou e mandou e é gol. Não, gente, é uma delícia. Por quê? Você ama, é um amor sem preocupação, sem responsabilidade. Você faz a parte legal, né? Você tá entendendo? Eu não sou avó, mas eu sou tia, entendeu? Aí eu me divirto a beça ali, pô. Entendeu? Não, ser avó é extraordinário. A Laura é a minha primeira neta, né? A minha primogênita. Eu vi ela nascer, né? Porque a gente foi. Foi lindo, porque meu genro falou que ia passar mal. Eu falei, tu vai passar mal lá dentro, tu vai. E foi assim, algo maravilhoso.
Porque quando você para, você tem dor, por mais que seja um momento divino, né, maravilhoso, você vê Deus nisso, né? Quando bota o bebê aqui em cima de você e você vê, né, um ser que é seu, né? É mais seu do que você própria. É muito interessante isso, né? Porque você tem mãe, você tem pai, você tem marido, né? Agora o bebê não, o bebê só tem você. Então é seu. O bebê é seu. E aí você fica assim, né? Maravilhada com aquilo ali. Mas quando eu vi a Laura, nossa, eu fiquei extasiada. Eu fiquei, sabe? Eu falei, meu Deus, eu sou a avó. Eu falei, eu posso morrer, no sentido assim, né? Não que eu quero morrer, porque eu já falei um negócio com Deus, né? Não é assim não, é morrer assim. E aí, quando eu vi a Laura, eu falei assim, gente, quando eu for embora, vai ficar uma semente minha. Vai ficar um fruto. A minha extensão, meus netos são a minha extensão. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor faz muita lei mesmo, né, Senhor? Eu pedi para criar minhas filhas, o Senhor está deixando eu ver meus netos. Isso é maravilhoso. Então, ser vó... E não tem... não chama de vó. Não, me chama de vó. Se não me chamar de vó, dou um tapa no pé das orelhas. Me chama de vó, sim. Eu sou a vovó Lu. E quer ser vó de muitos netos? Quero ser. Ainda falta os da Camila aí. Não, a Larissa já 3. já cerrou. Larissa quis competir comigo. Larissa é 3, né? Então é maravilhoso. Maravilhoso ser vó. E eu sei que um dia vai passar, né? Então eu aproveito mais. Por exemplo, já está quase passando, porque agora as meninas, então, que as meninas é mais terrível do que os meninos, não. Os meninos não. Os meninos é muito carinhoso. Mas as meninas não. Quando eles me viam, elas já me agarravam mais, ficavam mais tempo aqui. Agora não. Oi, vovó Lu. Eu falei, oi? Como é assim? Oi, vovó Lu. Benção, vem cá. Isso, né? Aí aquele abraço, aí a Laura é mais coisa, mais contida. A Rebeca não, a Rebeca é mais do toque, né? A Laura não. A Laura, aí eu vou e prendo ela aqui, aí eu sempre falava pra ela, eu te amo a ela. Tá. Eu te amo, ela. Tá. Aí eu sempre falava, aí um dia eu abracei ela, segurei e falei, eu te amo a ela. Também te amo, vovó Lu. Eu falei, venci. E o que significa a maternidade para você? Nesse geral, de filhas e netas. A maternidade é uma dádiva de Deus, né? A maternidade é algo que Deus faz. Deus faz. Eu gosto muito da fala da pastora Elisete. Ela disse que o homem faz sexo, mas filho quem dá é Deus. E mesmo eu não sendo cristã, quando minhas filhas nasceram, eu sempre amei as minhas filhas, sempre tive uma consciência que elas eram a minha responsabilidade. Então, maternidade, para mim, é responsabilidade. As pessoas pensam assim, tem que amar. Eu tenho que amar meu filho tem que me amar. Eu nunca pedi para as minhas filhas me amarem. Eu sempre falei para elas, eu quero que vocês me respeitem. Eu não falava, você tem que me amar. Não. Eu falava, eu quero que vocês me respeitem. Porque onde há respeito, há amor. Porque quando você ama muito uma pessoa, você não quer fazer mal àquela pessoa. Então, eu sempre amei as minhas filhas, mas eu sempre respeitei as minhas filhas. As pessoas pensam que quando eu obrigava elas a irem para a igreja, que eu fazia atrocidades. Não, eu não fazia nada. Eu só mantinha o meu posicionamento que elas tinham que ir para a igreja. Eu não batia, eu não maltratava, não. Vai. Eu falei que vai e vai, ponto. Não tem acordo. Tem coisa que não dá para ter acordo. E a maternidade é isso. Para mim é responsabilidade. Você tem que criar um ser humano. Você tem que enfiar caráter dentro daquele ser humano. Você tem que enfiar verdades dentro daquele ser humano. E não é fácil, é difícil. Então, se você não tiver um posicionamento e não tem aquela história de que faz o que eu falo, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, cara, você tem que fazer as coisas direito. Porque mesmo você fazendo direito, você botando o sujeito ali no caminho que tem que andar, você fazendo tudo, no final pode dar um B.O.
Não tem receita. Eu costumo dizer que não tem receita. Tem parâmetros, tem propósitos, tem direcionamentos, tem querer. Mas, não, vou te dar a receitinha aqui, como é que foi a minha história. Não vai. Aí você pensa, 3 mulheres. Cada uma delas é uma pessoa, indivíduo. Cada um sente de um jeito. Não dá para você falar com as 3 a mesma língua. Com cada um é de um jeito. É isso. A gente tá chegando ao fim. Vamos fazer um ping-pong de Dia das Mães? Ainda nesse climinha. Eu queria saber quem é a sua mãe favorita da Bíblia. Minha mãe favorita da Bíblia? É. Eu gosto muito de Joquebede. Muito admirável, né? Corajosa. Me fala, qual o versículo favorito da senhora? O meu versículo favorito... Ai, gente, tem tantos. Ai. Mas um versículo que fala muito comigo é aquele que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará consigo com os seus molhos. Amém. Eu amo esse versículo. Se a senhora pudesse ser mãe de algum personagem da Bíblia, sem ser Jesus, lógico, quem seria? Moisés, cara! Esquece! Você teria coragem de colocar seu filho ali no cesto? Teria. Eu acho, ó, você sabe, o que eu acho mais a coragem de Joquebede não foi botar ele no cesto. Foi ela continuar grávida e esconder ele dentro de casa. Porque no cesto, Miriam estava tomando conta. Tem algum louvor que mexe mais com a senhora, que é o seu preferido? Tem, mas eu não lembro ele. Eu não lembro, mas eu tenho muitos louvores. Mas eu tenho um louvor assim que é do meu coração, que é até do Moisés França, que eu ganhei esse CD. Assim que eu aceitei Jesus, eu ganhei. Que é aquele que eu vivi muito isso por muitos anos. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse louvor é muito forte na minha vida. Um sonho que você gostaria de realizar com a Elaine, com a Camila e com a Larissa? É fazer uma viagem, nós 4. Só das meninas. Só das meninas. Qual lugar que a senhora gostaria de ir com elas? Eu gostaria de ir para Nova York. Escutaram, né? Larissa, Elaine, Camila, né? Pode fazer a sua pergunta final. O que a senhora vai falar quando encontrar com Jesus? Falar assim, poxa, mas eu te amo tanto, 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 tanto. E eu vou dizer para ele assim, gratidão total por ele ter me achado. Por ele ter me tomado para ele. Porque ele me tomou, ele me arrebatou. Amém. Ele me arrancou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E isso não tem. E eu sempre falei isso para Jesus, que se eu não quiser me dar nada, tá tudo bem, porque o Senhor já me deu a salvação. O povo tá preocupado com o ouro daqui, eu vou andar na rua de ouro. Amém, adorei. Eu também, mas a senhora é muito divertida, muito mesmo, assim, adorei conversar com a senhora. Dá pra entender o humor da Camila que ela puxou, né? Mas assim, muito lindo conhecer a história da senhora, ainda mais sabendo que a senhora criou 3 mulheres sozinha. Então que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família, suas filhas, seus netos. E é isso, né, Natália? É isso. Quem a senhora gostaria de ver aqui no Pode Crer? Não pode crer. Eu queria ver A Camila e o pastor Eduardo, mas além deles. Pode falar 3? Fique à vontade. 4? A gente sempre vai atrás. Tô brincando. Mas eu gostaria de ver uma amiga que eu gosto muito, que é a Érica Vertulo. Onde você viu o Sim. Uhum. pedacinho do Da testemunho que eu dava?
né? Mas eu gostaria de ver muita gente aqui, tem muita gente boa. Eu gostaria de ver muita gente. Muita gente. isso. Por exemplo, eu gostaria de ver a Larissa aqui. Larissa tem bons Opa! testemunhos pra Larissa contar. tem, Larissa tem. Ela tá quietinha, ela tem cara de A ser Elane quietinha. também tem. Minha casa é uma casa de testemunho. Amém, amém. Meu genro, eu gostaria muito. O Eduardo é uma voz muito, muito extraordinária de Deus na Terra. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Eu que pastora. agradeço. Obrigada, Foi um Larissa. prazer. Eu que agradeço. Feliz né? Dia das Mães Obrigada. atrasado aí. Pra todas as mães que estão nos assistindo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.